Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano civil. É tempo de fazer uma revisão de vida, aquilo que vivenciamos. Com toda certeza, tivemos muitos momentos difíceis, mas também muitas alegrias. Dentre elas, a mais importante, a acolhida da Palavra de Deus de forma diária em nossa vida. A acolhida da palavra é a acolhida do próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje, portanto, é o dia onde podemos entoar o exulte ou laudato. Dentro desta realidade da vida, somos convidados, melhor dizendo, a elevar o Te Deum. Glórias a Deus. Hoje, dia 31, quinta-feira, 7º dia da 8ª do Natal. Logo à noite, vamos celebrar então já a solenidade de Maria, Mãe de Deus, aonde se conclui este tempo tão frutuoso e fecundo do Santo Natal, da 8ª do Natal, para que assim possamos ir caminhando até a Epifania do Senhor, até a manifestação gloriosa deste Deus da vida, para que em nossa vivência, em nossa caminhada, possamos manifestar a presença de Deus a todos aqueles que o Senhor nos confiou. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditaram em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele
no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre a glória que possui o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho do próprio Senhor ao clamar: este era aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. A palavra nos diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. Ela existia antes de todas as coisas. Este era aquele, então, como nós ouvimos dizer, que passou à frente de João Batista e existia antes dele. Sim, todos nós participamos da sua plenitude, recebendo graça por graça. Ele nos criou, nos redimiu, nos resgatou. Ele veio dar luz às nossas vidas e aos nossos corações. Amados irmãos e irmãs, todo aquele que tem a capacidade de acolher o Senhor em sua vida, em seu coração, é iluminado pela graça e pela presença do Senhor para testemunhá-lo a todos. Assim como João Batista, nós não somos a luz, mas nós refletimos a luz do próprio Cristo. Dois personagens, Jesus Cristo e João Batista. Aqui, neste Evangelho de São João, no prólogo, como assim dizemos, nós percebemos que há a intenção do evangelista para que se defina bem claro a pré-existência, a existência anterior a tudo do próprio Filho de Deus, como o verbo que se encarna, o verbo que se faz carne, o verbo que vem ao nosso encontro, nosso Senhor Jesus Cristo, real e em comunhão de vida com o Pai. Jesus está em íntima e profunda comunicação com Deus da vida. Ninguém jamais o viu, a Deus, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Jesus nos revela o rosto divino do Pai e eleva o rosto humano à glória de Deus, à sua presença. Todos nós participamos da sua plenitude, recebendo graça sobre graça. Nos diz assim São João no prólogo de seu Evangelho. Amados irmãos e irmãs, somos agraciados por Deus, porque fomos eleitos seus filhos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra ainda nos diz, amados irmãos e irmãs, que todos nós somos convidados a acolher. Ele não era luz, João não era luz, mas veio dar testemunho da luz, daquele que era luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram, mas todos os que o recebem ou receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Todo batizado, muito mais do que nos consagrarmos a Deus, é primeiramente uma iniciativa de acolhermos Ele. Os pais se comprometem em educar os filhos na fé, assumir o encontro com o Senhor e dar testemunho dele na vida de nossos pequeninos. Hoje, também, neste fim de ano, início do próximo, nós somos convidados a render graças a Deus por tudo aquilo que Ele realizou em nosso favor. Temos motivos para celebrar? Sim, acredito que sim. Mesmo em meio a tantas lutas, a tantas incertezas deste ano que se passou,
Deus nos concede o seu amor, a sua graça, a sua presença. Outrora, os apóstolos, os discípulos, os seguidores eram perseguidos por tantas autoridades que procuravam matá-los e derramar o sangue. Hoje em dia, somos perseguidos por tantas mazelas, seja um vírus que muitas vezes quer atrapalhar o nosso convívio familiar, a nossa vida de igreja. Mas nós não podemos desistir. Nós devemos ter esperança, a esperança de um dia melhor, de um mundo melhor, pois o Senhor está conosco. Que o Deus da vida nos abençoe e nos guarde e que nos permita viver um novo ano em sua presença para render graças sempre e eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.